Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 2. Nessa aula vamos ver, na introdução da aula, a arquitetura de um microcontrolador, como ele funciona lá dentro no processamento das informações. E em seguida, na segunda parte do vídeo, vamos falar sobre as entradas do Arduino. Só lembrando que essa primeira parte eu ia falar na aula anterior, mas não deu tempo, né? Eu vi que o vídeo ia ficar muito grande e deixei para falar nessa segunda aula, né? É como se fosse uma continuação da teoria lá dos microcontroladores, tá certo? Na segunda parte é continuação do estudo do Arduino. Na aula passada vimos as saídas, né? Como fazem uma saída digital, e hoje vamos ver as entradas digitais, tá? Tanto para ler sensores como para ver botões. E aí vamos ver como usar resistores de pull-up, de pull-down. Enfim, se vocês estiverem vendo esse vídeo é porque deu certo, porque eu vou pegar um vídeo antigo meu, desse aqui, Microcontroladores PIC, aula 1 Arquitetura Básica, que foi publicado quando, meu Deus, não sei onde é que tá, há 3 anos, tá? Que foi durante a pandemia. Eu não achei os arquivos originais desse vídeo, mas o que eu queria mostrar é exatamente o que está aqui nesse vídeo. Então vou baixar, na verdade eu já baixei esse vídeo do YouTube usando um baixador online qualquer de vídeo. Vou cortar ele e botar nesse novo vídeo, tá? O problema é se o YouTube vai encarar isso como autoplágio ou não, e pode ser que bloqueie esse novo vídeo. Não sei, vou testar. Se vocês estiverem assistindo isso é porque deu certo, tá bom? Os comentários aqui foi legal, foram legais, né? Teve 6 comentários, inclusive até um ouvinte, não sei como é que fala, um telespectador aqui do YouTube que também já comentou o vídeo passado, o ônibus sem fé, e que me deixa muito grato aqui. Ok, então até já já. Em engenharia elétrica, nós tratamos a eletrônica e a programação em diferentes níveis de abstração. Esse gráfico que está aqui na tela foi tirado do IF Santa Catarina, mas é um gráfico bastante comum, tá? Tem diversos livros. E ele é bem representativo, tá? Porque aqui mostra praticamente todas as disciplinas ligadas à eletrônica e programação que tem no curso de engenharia elétrica. Bom, primeiro nós temos cursos aqui relacionados à física dos semicondutores, né? Não só dos semicondutores, mas também dos isolantes e dos condutores. Aqui nós estudamos ligações covalentes, dopagem de semicondutores com impurezas pentavalente, trivalente, o que acontece quando junta dois semicondutores dopados diferentes. Fala um pouco da camada de depleção, o efeito disso no circuito elétrico. Em seguida, temos disciplinas ligado mais à eletrônica, quando a gente vai aplicar esses semicondutores na construção de diodos, transistores e aplicar em circuitos elétricos. O próximo nível é você abstrair isso em circuitos digitais. O que é que eu quero dizer com circuitos digitais? Que agora você vai abstrair o nível de tensão que está ali no circuito. Por exemplo, você pode considerar que entre 0 e 1 volt é nível lógico 0. Não importa se é 0,1, 0,2, 0,3 volts. Não importa, tanto faz. Entre 0 e 1 volt eu vou considerar como nível lógico 0. E, por exemplo, eu posso considerar que entre 4 e 5 volts é nível lógico 1. Também não importa se é 4,2, 4,3, 4,4 volts. Tá? Então, isso é uma abstração da eletrônica. E a partir de montagem com transistores e diodos, nós podemos fazer portas lógicas. Portas I, OR, NAND, NOR. Próximo nível é abstrair circuitos lógicos, né? Aqui ele fala já de circuitos lógicos sequenciais, né? Com as memórias digitais e as máquinas de estados. Tá? Então nós fizemos antes disso circuitos lógicos combinacionais, ou seja, com essas portas lógicas nós fizemos blocos lógicos combinacionais, como por exemplo somadores.
unidade lógica aritmética, multiplexadores, conversores de código. Então isso foi feito com a lógica combinacional. E uma vez que você faz um bloco desse combinacional, você pode abstrair as portas lógicas que estão dentro dele, certo? Na abstração de máquinas-estados, você vai ter, por exemplo, contadores, certo? Contador binário, contador Gray, por exemplo, e controlador de máquinas, enfim. Então isso aqui, você está abstraindo também as portas lógicas que está dentro dele. Uma vez que você faz por exemplo, uma vez que você faz o contador, não importa as portas lógicas que está dentro dele, você só sabe que vai ter um sinal de clock chegando e que na saída vai ter uma contagem sendo realizada. Você deve abstrair o circuito interno, tá, dessa máquina de estado. Em paralelo com isso, no curso de engenharia, é comum também ter outra frente de trabalho, outra frente de ensino, vindo aqui de cima para baixo. Vindo aqui com a parte de algoritmos, né? Tem uma disciplina de algoritmos. E vindo aqui também para programação, que pode ser a programação estruturada ou a programação orientada a objetos. Ok? E esse miolinho aqui que sobrou é o que nós veremos nesta disciplina, que é o microprocessador e a linguagem Assembly, certo? Uma vez que você aprende a linguagem Assembly, o próximo nível seria a linguagem C, e quando você estuda a linguagem C, mais uma vez, você abstrai o nível anterior. Toda vez que você trabalha com o nível aqui superior, você abstrai o inferior. Então, quando eu aprendo a linguagem C, eu sei como funciona, mas eu vou abstrair a linguagem Assembly, certo? Todos os microcontroladores e microprocessadores funcionam basicamente da mesma forma, desde as calculadoras mais baratas até um PlayStation 5, por exemplo. Todas ou quase todas, tá? Mas vamos estudar especificamente o microcontrolador PIC 16F628, que é um modelo muito comum, tá? E para mim, a folha de dados do microcontrolador PIC é a principal fonte de informações. Em geral, as folhas de dados da Microchip são muito completas, tá? São em inglês, mas todo estudante de engenharia deve ter noções básicas aí de inglês, pelo menos para tentar decifrar aqui as informações principais. Na página 10 vai ter esse diagrama em blocos, que é o diagrama da arquitetura do microcontrolador PIC, e para entender como ele funciona, vamos começar com esses 6 blocos aqui. Memória de dados, memória de programa, registrador de instrução, contador de programa, decodificador e unidade lógica aritmética. A unidade lógica aritmética já foi visto, numa versão simplificada dela, na disciplina de sistemas digitais, com somadorzinho simples, né? Com lógica combinacional. Isso aí já foi feito. Então, se sabe que dá para se fazer com portas lógicas, né? A mesma coisa de memórias, né? Memórias também com flip-flops, aquelas coisas lá. A gente viu uma estrutura básica de memórias também, em sistemas digitais. Contador de programa, um circuito de lógica sequencial simples, onde ele apenas vai incrementando o número, né, na sua saída, é um contador binário. Começa em 0, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, né, a cada pulso de clock. O clock, a gente se lembra de sistemas digitais, que é o que dá o ritmo aí, né, na execução da lógica sequencial. E temos o decodificador e controlador, que não foi visto em sistemas digitais, mas é um sistema simples, é um sistema de lógica combinacional. Então, aqui está a instrução, tá? A instrução é uma palavra binária, tá aqui é uma palavra de 6 bits, então temos aqui, vamos dizer, uma instrução de 6 bits, e aqui um decodificador. E aqui na saída vai para os diversos blocos do microcontrolador. Por exemplo, se esse bit for 1, é para escrever na memória. Se aqui for 1, é para ler na memória. Tá? E aqui ele vai controlando a unidade lógica aritmética, os registradores, né?
Por exemplo, aqui, qual a operação da unidade lógica aritmética? Vai ser uma soma, subtração, uma comparação? Então, isso aqui é definido por esses dois bits aqui. Nesse caso específico, é um sistema simples, onde a unidade lógica aritmética aqui só teria 4 instruções, né? Porque tem 2 bits apenas, 00, 01, 10, 11. Então, quem fez o sistema pode definir o 00 na unidade lógica aritmética para fazer uma soma, 01 uma subtração, 10 uma comparação para ver se é igual e 11 para ver se A é maior que B. Ok? Então veja que cada bloquinho desse é composto por portas lógicas que nós vamos abstrair a partir de agora. Para facilitar o entendimento, eu desenhei aqueles blocos aqui, são 6 blocos, está aqui 6 blocos desenhados, e vamos preencher eles com valores. Tá? Então vou inicializar o contador de programa com valor 52 em hexadecimal. Esse 0x aqui quer falar, ele diz que é um número em hexadecimal, né? Porque assim é a sintaxe do MPLAB, que é o programa que a gente vai usar quando for programar em Assembly. Então, já para vocês ir se habituando, eu coloquei aqui esse 0x, e você vai ver que todos os números que eu colocar aqui nessa apresentação, todos eles serão em hexadecimal. Então, eu botei aqui para ele começar do 52. Por que em hexadecimal? Porque fica mais fácil de ver lá no MPLAB, que a gente vai ver já já isso. A memória de programas eu preenchi aqui a partir do endereço 52 até o 56 com instruções diversas. A gente vai ver cada um em detalhes mais na frente. E a memória RAM, a memória de dados, eu também preenchi do endereço 20 ao 24, aleatoriamente também escolhido, com valores aleatórios. Tá? Tudo aqui foi aleatório. A faixa de endereço e os valores aqui tá aqui dentro. E aqui está o sinal de clock. Então, clock, no primeiro pulso de clock, o microcontrolador vai fazer uma busca. Ele vai buscar naquele endereço que estava no contador de programa, vai buscar o código da instrução. Tá? Esse CLRF não é isso que é armazenado na memória de programas. Né? Não é o texto, não é a letra CLRF. E sim, o compilador Assembly ele vai converter isso no que a gente chama de opcode, que é um código que, se você tiver curiosidade, lá no fim da folha de dados do microcontrolador tem uma tabela mostrando todos os opcodes para cada instrução, como funciona, são números de 14 bits. Então isso aqui é convertido no opcode, que é armazenado aqui na memória de programa, e no primeiro pulso de clock, esse opcode é passado aqui para o registrador de instruções. O próximo pulso de clock é a execução, tá? E em seguida, o armazenamento. Nesse caso, como é só para limpar o endereço, esses dois pulsos de clock vai fazer a seguinte ação. Ele vai mandar que a memória RAM escreva o valor 0. O endereço já estava lá, no endereço 22. E aí ele fez isso, ó. Endereço 22, escreveu o valor 0. O próximo pulso de clock, ele vai realizar novamente a busca, né? Então, na primeira vez foram 4 pulsos de clock. Agora será novamente mais 4 pulsos de clock para executar essa segunda instrução. O INCF, ele incrementa o que tiver no registrador no endereço 20 aqui, ou seja, no caso tem esse valor 21. E o resultado vai ser armazenado no próprio registrador, certo? Esse "F", toda vez que tem "F", quer dizer o seguinte: o resultado dessa operação armazene lá mesmo na memória RAM de onde foi pego lá o operando. Ou seja, ele vai incrementar o que tiver no endereço 20 e o resultado vai ser armazenado nele mesmo. Então, o primeiro pulso de clock, ele pega a instrução, armazena aqui no registrador de instruções, já incrementa o contador de programa. No segundo pulso de clock, ele já decodificou, ele já informa para a memória RAM que vai ser uma operação de leitura. Veja, na decodificação,
ele vai ter que fazer duas coisas aqui. Ele vai ter que puxar o que está na memória RAM e depois devolver o dado incrementado. Então, na decodificação, ele já diz aqui para a memória RAM que será feita uma leitura no endereço 20, e aí a memória RAM já entrega esse valor 21, que é o que está armazenado aqui em 20, para a memória, para a unidade lógica aritmética. No próximo pulso de clock, a unidade lógica aritmética incrementa esse valor, né? Então de 21 foi para 22, e no próximo pulso de clock, que é o armazenamento, ele vai voltar esse valor 22 para a memória RAM. A unidade de controle aqui vai mandar aqui um sinal dizendo que é para ser escrito na memória. O endereço vai manter aqui o valor 20 e o dado que vai ser repassado vai ser o valor 22, que é o dado inicial incrementado, né? No próximo pulso de clock, ele vai fazer outra instrução. Agora, ao invés de incrementar, ele vai decrementar, ou seja, vai subtrair 1 do que tiver armazenado aqui no endereço 24. Segundo pulso de clock, ele vai buscar o que está lá, né, nessa memória RAM. Então tem um valor A2. Terceiro pulso de clock, ele faz essa decrementação. Então, ao invés de A2, agora aqui na unidade lógica aritmética vai estar A1. E no próximo pulso de clock, ele vai voltar com o valor A1 para a memória RAM. De novo, 4 pulsos de clock. Isso vai acontecer para todas as instruções. São 4 pulsos de clock. Mais na frente nós vamos ver que desvios condicionais ele ocupa 8 pulsos de clock, mas não é o caso agora. O próximo comando é o comando RRF. O que é que o RRF faz? Ele rotaciona, né, o byte para a direita. A rotação para a direita, aqui eu estou mostrando o número que estava armazenado lá na linha 21. Eu vou voltar o slide só para vocês verem. Era o número 12, ou seja, aqui na linha 21 tinha o número 12. Então esse número 12 em binário é 00010010. O celular tocou, mas voltando aqui, a rotação para a direita, todos os bits aqui, né, vão andar uma casa para a direita. E aí esse número novo agora vai ser o 09 em hexadecimal. Mas o interessante é ver o seguinte, em binário esse aqui é 18 e depois de rotacionado é 9. Então a rotação para a direita divide o valor por 2. A rotação para a esquerda multiplica por 2. Então esses comandos são muito úteis quando você quer multiplicar por 2 ou dividir por 2. Certo? Então aqui a gente vê que na linha 21, ou 21 em hexadecimal, foi armazenado o valor 09. Por fim, o último comando aqui dessa parte foi a de complemento. No complemento, todos os bits do byte, né? O que for 0 ele passa a ser 1 e o que é 1 ele passa a ser 0. Como tinha antes o valor 00 armazenado, o complemento dele vai ser FF, que é o que está mostrando aqui. Agora, qual é o problema até então? Que até então eu não consigo fazer, por exemplo, uma soma de dois números. Porque eu não consigo ler dois números da memória RAM ao mesmo tempo. Então, eu tenho que ter aqui um registrador temporário para armazenar um segundo número, para se eu quiser fazer uma soma, uma subtração, enfim, tem vários outros comandos que precisa ter aqui um registrador temporário. E esse registrador temporário é justamente esse aqui, o work, o W. Além do W, eu ainda vou representar essa linha em vermelho que eu botei aqui em cima. Ó. Eu estou agora com a possibilidade de armazenar no Program Counter qualquer coisa que eu queira. Então, eu posso inclusive dar saltos na memória de programas agora. Vamos dar uma olhada aqui como fica o diagrama. Eu botei aqui o work de uma maneira simplificada, ligado aqui somente na unidade lógica aritmética. E aqui a unidade lógica aritmética está ligada na memória RAM. Isso significa o seguinte, que agora isso aqui ele pode fazer operações com dois números. Um vindo aqui pela esquerda, o outro vindo aqui pela direita. E aqui está aquela ligação com o contador de programas, certo? Vamos continuar aquele programa? Então, a partir do endereço 57,
Lembrando que a gente parou no endereço 56, a gente está só continuando. Essa tabela aqui é continuação da outra. E aqui a memória de RAM tá a mesma, tá? Não mexi em nada. Eu vou mover o que está no endereço 22 aqui da memória RAM para o registrador W, ou seja, esse FF ele vai passar aqui para o W, certo? Eu não desenho aqui, tá? Para não complicar mais esse diagrama, mas a memória RAM tem uma ligação aqui com o W. Se você for lá na folha de dados, você vai ver lá. Na segunda instrução, né? Lembrando que cada instrução são 4 pulsos de clock, que é busca, decodificação, execução e armazenamento. Então, na próxima instrução, ele vai somar o que está aqui no W com algo que está na memória RAM. Na memória RAM, no endereço 23 dela. Eu vou voltar aqui um slide, tá? Então, tinha um número 07, então ele buscou o número 07, somou com FF e retornou o resultado 06 para a memória RAM. Por que 06? Porque esse é um microcontrolador de 8 bits. Então, FF mais 07 em hexadecimal daria 106. Só que como ele só pode armazenar 8 bits, ele vai armazenar os 8 bits menos significativos. Então, aquele 1 do 106 em hexadecimal é perdido. Ele só vai armazenar os 8 bits menos significativos, tá? O resultado dessa soma, o resultado, na verdade, de qualquer operação lógica aritmética, tanto pode ser armazenado no W quanto na memória RAM. Então, o destino do resultado, você diz aqui, nesse vírgula F. Esse vírgula F, o F significa memória de dados. Se eu botasse vírgula W, seria no Work Register. Agora tem que ser, se for na memória RAM, tem que ser na mesma memória, na mesma linha de onde você pegou o dado original, tá? Você não pode pegar de uma memória, de um lugar e armazenar em outra. Lembrando que cada instrução só tem 14 bits aqui na memória de programas. Então, nesses 14 bits, numa instrução única, não tem condições dele passar vários endereços de memória, né? Então, por isso que, por instrução, para cada instrução, ele só pode ler um endereço de memória RAM. Na próxima instrução, ele vai mover o que está aqui no W para o registrador aqui da memória RAM no endereço 21, ou 21, que é hexadecimal, né? Então, o FF que estava aqui passou para cá, para o endereço 21. Está aqui, ó, move do W para o F, para a memória, no endereço 21. Na próxima instrução, ele vai pegar, mova um L. O L no MPLAB, ele quer dizer um número, um literal. É um número que eu vou informar na memória de programas, ou seja, mova esse número 10 em hexadecimal para o registrador W. Então, aqui na memória de programas veio esse 10, fez a curva aqui e ficou armazenado aqui no W. Observe que é impossível, devido à arquitetura do PIC, passar direto o número, ao invés de dobrar aqui para a esquerda, dobrar para a direita. Por quê? Porque toda vez que você vai mexer aqui na memória de dados, aqui memória RAM, você vai precisar de um barramento de endereços e um barramento de dados. É muita informação para 14 bits da memória de programas. Ou seja, toda instrução ou vai estar passando ou um endereço ou um dado, mas nunca um endereço e um dado ao mesmo tempo, porque não cabe nos 14 bits. Tá entendendo? Então não vai ter nenhum comando no PIC que de uma vez só passe um número e armazene esse número para a memória RAM. Primeiro você tem que passar para o W, para depois, com esse comando aqui, movewf, passar do W para a memória RAM. Por fim, eu vou testar essa ligação que eu botei aqui, ó, retornando aqui, com esse comando goto vá para, né? Então vá para o endereço 57 da memória de programas.
Então esse 57 ele é armazenado no meu contador de programas e no meu próximo pulso de clock ele vai ser executado. Vai ser executado, no caso, o endereço 57 com a instrução movef 0x22 para o W. Bom, vamos ver aqui no programa, no MPLAB, que é o programa que nós vamos usar na programação em Assembly, a execução desse código que eu botei lá na apresentação. Vamos ver se bate com o que seria feito pelo microcontrolador, tá bom? Aqui é a memória de programas, aqui é a memória de dados, tá certo? Eu não vou mostrar agora como usar o MPLAB, tá? Que é só para a gente conferir se eu não estava mentindo lá antes, tá? A primeira instrução foi limpe o registrador 22, tá? Tá aqui o program counter, está aqui apontando para o 52, que foi a minha condição inicial, né? Se vocês tiverem dúvida, volta lá na apresentação e vê lá que foi isso mesmo. Então tá aqui, ó. Essa é a memória de dados, o endereço, esse é o 202122. Então esse é o endereço 22. Tinha um valor 15 e depois dessa instrução, esse valor aqui vai passar a ser 00, né, que limpa o endereço 22. Próxima instrução, ele incrementa o que tiver no endereço 20. Então é isso aqui. Ele estava no valor 21, ele vai passar para o valor 22. Depois ele decrementa o que está no 24, ou seja, estava a 2, ele vai passar para 1. Depois ele rotaciona para a direita o que tiver no endereço 21. Ou seja, aqui está 12 em hexadecimal, ele vai passar a ser 09. Volta lá na apresentação para ver, se tiver dúvida. Depois ele complementa o que está aqui no endereço 22, ele estava 00, vai passar a ser FF. Depois ele move o que está no endereço 22 para o work, então é justamente esse FF, ele vai passar para o work. O work, você vê aqui embaixo, está vendo aqui esse W? Ele tinha A2, então na próxima instrução virou FF. Dá para ver aqui embaixo, certo? Depois ele vai pegar isso aqui que está no W, esse FF, e vai somar com o que está aqui no endereço 23. Está aqui. Estava 07 mais FF é igual a 106, só que esse 1 é desprezado, fica só 06. 06. Depois ele move o que está no W para o registrador 21, aqui. Então, estava 09 e vai passar a ser FF. Deixa eu minimizar aqui. Depois, ele move um literal, né, o número 10 para o W. Então, a gente vai ver aqui o W que está FF e vai mover e vai ficar 10. Quando apertar F7 novamente, que é o botão que faz com que eu aumente o meu program count, meu PC, o meu PC aqui que estava 5B, ou seja, a minha instrução que eu devo executar agora é a 5B, ele vai virar 57. Tá vendo? O GoTo faz isso. Ele carrega esse número 57 no meu program count aqui, no meu 57. E aí ele vai ficar nesse loop aqui eternamente. Bom, pessoal, vamos para a segunda parte do vídeo, que é avançar um pouco mais na programação do Arduino, né? Eu penso nessa metodologia, metade da aula falar um pouco da arquitetura interna, dos periféricos, de padrões, de comunicação, enfim, numa parte mais teórica, e na segunda parte do vídeo avançar um pouco mais na programação do Arduino. Hoje vamos ver entradas digitais. Mas antes, vamos finalizar o exercício anterior, tá bom? O exercício anterior era mostrar aqui o número 3, 2, 1. Antes de continuar, deixa eu só fazer aqui uma observação. Vocês podem pensar, a aula do professor Igor era bem gravadinha e agora relaxou, né? Tá assim mais feinha. Mas tem uma justificativa, tá? Peraí, deixa eu fechar aqui a janela.
A justificativa é que antes, na pandemia, eu tinha 4 turnos para gravar 30 minutos de aula. Então eu fazia pesquisa na internet, fazia o PowerPoint, fazia as animações, ia no Hit Film, fiz a vinhetinha de entrada, fazia transições, o áudio eu separava do vídeo, fazia todo o tratamento no Audacity, equalização, compressão, nivelamento, juntava depois com o vídeo lá no Hit Film, enfim. Era uma trabalheira. Ficava bom? Ficava, mas era muito tempo necessário. E agora não, agora eu tenho 1h30 para gravar uma aula de 1h30. Ou 3 horas para gravar uma aula de 1h30, certo? O tempo encurtou. Por isso que não está mais tão padrão de qualidade 5 estrelas, tá certo? Bom, dito isso, vamos continuar. É o que temos para hoje, certo? Esse exercício, tá? Enquanto vocês assistiam lá o vídeo, eu fiz aqui, tá? Eu mudei aqui a pinagem desses dois, que estava aqui no pino 13 e 12, só para ficar melhor ligado aqui na plaquinha. Tá meio troncho ainda, mas eu não vou também me estressar muito com isso não. Vamos... Porque se eu for ajeitar tudo bem direitinho, eu vou gastar mais do que aquelas 3 horas que eu disse que tinha, né? E vocês devem ter observado que foi bem difícil não, mas bem chato ter que ficar assim, liga o pino 12, liga o pino 10, liga o pino 11, desliga o pino 9, desliga o pino 7, né? Enfim, você trabalhar com números dificulta, porque você não consegue associar diretamente o número ao segmento, né? Esse é o segmento A, B, C, D, E, F e G. Então, o melhor seria se ao invés de números eu botasse as letras, né? Liga o A, liga o B, liga o C. Bom, e hoje eu vou começar a aula falando justamente disso, né? Eu já fiz aqui para economizar o tempo de vocês. Como eu disse, eu não tenho muito tempo, mas assim, coisa pouca dá para adiantar. E aqui eu usei essa diretiva de compilação chamada esse define, ou define, chame como quiser, chamar define, que vai fazer o seguinte: toda vez que eu escrever um A, ele vai substituir por um 3. É só isso que ele faz, é um Ctrl+C, Ctrl+V. Na verdade não é nem Ctrl+C, Ctrl+V, é um Ctrl+F, né, ou Ctrl+R de replace. Ele faz uma substituição em todo o texto. Aonde tem assim um A isolado, ele substitui pelo número 3. Então está aqui, pino 3, só conferindo, está ligado no segmento A. O segmento B vai estar ligado no pino 2. Aqui, ó, B no pino 2. O segmento C vai estar ligado no pino 4. C está no pino 4. E assim vai, né? O segmento F está ligado aqui no pino 11. O segmento G está ligado aqui no pino 12. Qual é o que falta? O 10, seguindo aqui, está no E. E o D está ligado no 9. Pronto, conferir, está tudo certo. Depois colocar todos eles como saída. E começa aqui a programação. Então, para escrever o número 3, eu tenho que ligar o A, o B, o C, o D, aí o F não, o D, o E não, o F não e depois o G sim, né? Então, vou ligar esses. Para facilitar a programação, eu já botei aqui todos os segmentos, A, B, C, D, E, F, e aí eu vou substituindo só liga ou desliga, né? High liga, low desliga. Porque esse aqui, ele é um cátodo comum, né? O cátodo comum, ou seja, ele acende o display com nível lógico 1 na saída. Isso eu falei lá na última aula, tá? E vocês já viram isso também lá em circuitos digitais. Então, nível lógico high, eu poderia substituir aqui por 1 e por 0, que não teria problema. Mas como o pessoal aí da internet prefere escrever high low, deixa high low mesmo, certo? Aqui, esse é o número 2. O número 2 eu ligo o A, o B, aí o C não, D sim, E sim, o F não e o G sim, né? Então, deve estar isso aqui. E por fim, o número 1 é o mais fácil. 1 eu só ligo o B e o C.
Vamos simular. E está funcionando agora. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ok? Uma coisa que eu queria relembrar são os resistores que você coloca para ligar aqui o display. O resistor de 1K geralmente funciona bem, acende o LED com brilho legal. Se quiser mais forte, a gente já viu na última aula que poderia botar o resistor de 330. Deixa eu botar aqui o resistor 330 ohms. Porém, colocando 330, o brilho fica mais forte, porém a corrente fornecida pelo microcontrolador vai ser maior, né? O microcontrolador vai acabar precisando de mais corrente. Quando eu executar aqui a simulação, eu vou ver, eu botei aqui nesse segmento, no segmento B, que é esse aqui, o de 330, a gente consegue observar que ele está mais brilhoso do que os outros, né? Então o simulador reproduz esse efeito, Talvez no display real a diferença aqui fosse mais nítida, né? Mais gritante. Aqui no simulador a diferença foi pouca, mas dá para perceber que tem diferença, tá? Só para a gente ver, vou botar aqui 10K só para aumentar mais a diferença, ou seja, eu estou aumentando os outros resistores e diminuir aquele. Então a diferença de brilho vai ser maior, certo? Veja que agora a diferença ficou maior no brilho aqui. Uma coisa que eu já preparei aqui para vocês foi o datasheet desse microcontrolador. Aqui nem mostra, né? Mas esse é o ATmega 328P. Para mostrar o seguinte, quando eu mando ele para nível lógico 1, qual é a tensão que sai daqui? A princípio a gente pensa que é 5 volts, e deve ser 5 volts mesmo, mas nem sempre, né? E quando eu mando 0, né? Quando eu boto low, qual é a tensão que fica aqui no pino de saída, né? Então, tá aqui, output low voltage, né? Tensão nível lógico 0. Então, o fabricante me garante que para uma corrente alta de 20 mA alimentado com 5 volts, essa seria a pior condição, né? Praticamente a corrente máxima do pino. Na verdade, ele diz que vai até 40 mA, mas eu não confio. Eu acho que 20 mA é uma corrente já bem alta para um microcontrolador estar suprindo. A partir daqui eu já botaria um transistor para amplificar, tá? Então, 20 mA com 5 volts. A tensão máxima na saída nível lógico 0 vai ser 0,8 volts, certo? Ou seja, o fabricante me garante que em nível lógico 0 a tensão vai estar entre 0 e 0,8. Vamos conferir lá. Vou botar aqui o multímetro. Vou botar aqui o negativo no negativo. Ou seja, a tensão de referência do multímetro vou botar em 0. E o positivo, que é a tensão que eu vou medir aqui nos pinos do Arduino. Só para ficar bem clara a medição, eu vou ligar diretamente no pino do Arduino. Vou ligar no segmento B. B é qual mesmo? B é esse aqui, né? O resistor 330, só para a gente ver. Vou botar um fio de uma cor diferente para chamar a atenção, né? Esse fio amarelo. A tensão 4,57 volts. Veja que ele não foi para 5 volts. Ah, tá. Ele está sempre ligado. Então, sempre ligado aqui, output high, né? Nível lógico 1. Então, ele fala que no mínimo vai ser 4,1 volts. Ou seja, entre 4,1 e 5 volts é nível lógico 1. Tá? Aqui é para corrente de até 20 mA. Então, de 0 a 20 mA, ele garante que a tensão vai ser 4,1 volts para cima, em nível lógico 1. Vamos só conferir agora para nível lógico 0. Então, está dentro da faixa, entre 4,1 e 5 volts. Vamos botar no pino que consome menos corrente, né? Ou seja, que fornece menos corrente. Nesse pino aqui, onde o resistor é de 10K, a corrente é menor, por isso a tensão é maior. Tá vendo? 4,98 volts. Isso significa o quê? Quanto menor o resistor, maior vai ser a corrente, mais brilhoso o LED vai acender, porém, menor vai ser a tensão no pino. A tensão vai caindo, né? À medida que a corrente vai aumentando. O microcontrolador não consegue
fornecer muita corrente e manter a tensão em 5 volts, por causa da impedância de saída dele. Vamos colocar agora para medir o nível lógico zero, né? Deixa eu ver aqui. 3, 2, 1. Esse pino aqui, ó, esse aqui fica sempre em nível lógico zero. Qual é esse aqui? É o F, né? É F. F tá aqui. Então esse pino 11, ele vai estar sempre em zero. Deixa eu botar aqui no pino 11. Dar o play aqui. O zero aqui no simulador, ele ficou precisamente em 0 volts, tá certo? Porque na verdade a corrente está sendo zero. Se ele tivesse em 0 volts, porém com a corrente alta, aí essa tensão iria aumentar. Isso é uma coisa que às vezes o pessoal confunde. Tensão e corrente. Ah, professor, e pode ter 0 volts e ter uma alta corrente? Pode. Por exemplo, aqui eu teria que desmanchar esse circuito. Tá, eu vou desmanchar. Eu não me apego facilmente às coisas, não. Vamos apagar isso aqui. Parece que apertando Shift, né? Vocês, pronto. Delete. Delete, delete, delete. Vamos colocar aqui agora um LED. LED. Aqui. Então, eu vou colocar a parte negativa do LED, né? No caso, o catodo, para o terra. Vou colocar um resistor aqui. Na letra R ele rotaciona. E vou ligar aqui, vou ligar direto em 5 volts, certo? Ou seja, esse LED, vou ligar aqui direto em 5 volts. Não sei para que eu tirei o zoom. Tem 5 volts aqui. Então, este LED aqui, se eu botar nível lógico 1 no pino 11, ele não acende, porque vai ficar 5 volts de um lado, 5 volts do outro. Não tem diferença de potencial, então se não tem diferença de tensão, não tem corrente. Corrente igual a zero. Agora, se eu coloco 0 volts aqui nesse pino, aí o LED acende, tá bom? Que é o que está acontecendo agora aqui, que fica sempre 0 volts aqui no pino 11. Então tem corrente, tá? Essa corrente passa pelo LED, entra aqui, e a tensão agora aqui nesse pino não é mais zero, ficou 0,14, né? Ou 0,15 arredondando, 0,15 volts. Tá bom? Lembrando que o limite que ele coloca aqui é 0,8, então tá dentro do limite. Vamos aumentar um pouquinho esse resistor, na verdade diminuir a resistência para 300 ohms, 330 que foi aquele. E aí a gente já viu que vai para 0,4 volts, né? Então já fica uma tensão já maiorzinha aqui no pino da saída, tá? Então isso aqui é para mostrar bem que quando eu boto output high, não quer dizer 5 volts certinho, vai variar entre 4,1 e 5. E quando eu boto output low, não vai ficar 0 volts certinho, vai ficar entre 0 e 0,8, ok? Entenderam? Então é isso. Agora vamos para o próximo tópico, que é entrada digital, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Vamos começar com esses sensores que tem 3 fiozinhos, tá certo? Onde você vai alimentar o sensor com VCC e terra e ele vai retornar ao nível lógico 0 ou 1, tá bom? Ou 0 ou 5 volts. O pino de potência você liga no VCC, isso aí, nem sei se isso é porque isso é português de Portugal, que aqui no Brasil a gente geralmente não chama VCC de potência ou de alimentação, mas enfim. Potência aqui no Tinkercad quer dizer 5 volts. E solo quer dizer terra, tá bom? Então você liga aqui o VCC e o terra, e o outro pino, que é o pino de sinal, vai sair uma tensão entre 0 e 5 volts. Entre não, né? 0 ou 5. Lembrando que quando eu falo 0 ou 5 tem uma faixa, né? Como eu acabei de falar aqui, que não é exatamente 0 nem é exatamente 5, né?
Eu vou ligar aqui o multímetro nesse pino aqui do Arduino para a gente observar as tensões. Esse daqui é um sensor, daquele sensor de presença que o pessoal coloca em corredor, em salas, né, para quando alguém passar na frente do sensor, ligar a lâmpada, passa um tempo ligado e depois a lâmpada se desliga, tá? A gente tem desse módulozinho lá no IF e vamos usar isso nas práticas também. Vamos simular. Então, se não tiver ninguém passando na frente do sensor, a tensão na saída dele é 0 volts. Aí você clica em cima dele aqui, ó. Se alguém passar na frente do sensor, a saída vai para 5 volts. Na verdade, 4,98 volts. Vamos dar uma olhadinha se 4,98 volts é suficiente para o Arduino considerar como nível lógico 1, certo? Só para ter certeza. A gente viu anteriormente as saídas, os níveis, né? Output, low e high voltage. Agora a gente vai para os inputs, né? As entradas. Então, o Arduino considera como nível lógico baixo tensões entre menos meio volt. Por que menos meio? Porque ele tem um diodozinho de proteção interno ligado ali para o terra. Se a tensão cair de menos meio para baixo, esse diodo começa a conduzir e protege o pino do microcontrolador. Lógico que tem um limite de proteção de corrente, né? Se a corrente for alta, vai queimar o diodo de proteção e depois queima toda a porta, né, do microcontrolador. Então não é bom você trabalhar com tensão negativa de menos meio volt. Então o ideal é trabalhar com 0 volts aqui em nível lógico 0. Mas até 10% de VCC, no caso, se for 5 volts do VCC, eu estou falando aqui de meio volt. Então, de 0 a meio volt, ele funciona bem aí para trabalhar. Ele identifica bem como nível lógico 0, tá bom? Nível lógico 1, ele vai considerar de 90% de VCC, que significa 4,5 volts, até VCC mais meio, ou 5,5 volts. Ou seja, de 4,5 a 5,5, se o VCC for 5 volts. Então, quando eu pego aqui e vejo um nível de tensão de 4,98 volts, ele está dentro dessa faixa de 4,5 a 5,5, o que corresponde ao nível lógico 1, tá bom? Veja que esse meio volt é a mesma coisa desse meio volt aqui, né? Isso aqui é um diodo de proteção ligado também em VCC, de modo que se eu botar acima de VCC mais meio volt, esse diodo começa a atuar até o limite que ele queima, e aí queima toda a porta também do microcontrolador, tá bom? Tem outras coisas aqui que mais para frente vamos ver, como um resistor de pull-up e como a corrente de entrada aqui no microcontrolador, que é bem baixinha, quando ele está configurado como entrada. Mas vamos lá. Então, para esses sensores que você alimenta com VCC e terra, não tem muito mistério. Nível lógico 0, nível lógico 1, certo? Depois a gente vai ver a programação, vamos ver logo a parte de eletrônica. Isso se aplica a esse sensor, isso se aplica também a esse sensor infravermelho aqui, tá? Enfim. Para esses outros sensores que tem 2 fios apenas, aí já é outra história. E aqui também tem sensores analógicos misturados com sensores digitais. Então, na época que a gente for estudar sensor analógico, é que a gente vai ver todos aqui. Vai ver o potenciômetro, que é analógico, vai ver o sensor de temperatura, que é analógico, tá? Mas por enquanto, para não complicar, vamos ficar só com esse sensor aqui de presença, tá? Digital. Então, o que eu estava dizendo é que quando é um sensor assim que tem 3 pinos que você alimenta VCC terra, a saída já sai 0 e 5 volts. Agora, no caso de um sensor só 2 fios, como o botão, né, um botãozinho, ele aqui, ó, que ele só tem 2 fios, né, ou seja, ou está aberto ou está fechado, a saída não fica entre 0 e 5 volts, né, ou seja, 0 ou 5 volts. Ele fica com 5 volts na saída, quando eu fecho a chave, mas quando eu abro, veja que o fio está cinza, quer dizer, ele está sem tensão nenhuma.
Vai falar, aqui no Fosted a cor cinza não quer dizer isso não. Mas na prática significa que ele está aberto. Um fio aberto, ele não está nem em nível lógico 0 e nem em nível lógico 1. Veja, isso aí os alunos confundem muito quando está começando a estudar circuitos digitais. Inclusive vocês já viram isso lá em circuitos digitais. O fio em aberto está sujeito a receber radiações eletromagnéticas, interferência de outros circuitos próximos, que vai induzir tensões nele e causar falsos zeros e uns na entrada do microcontrolador. Tá? Então, para resolver esse problema, eu tenho que colocar aqui um resistorzinho para o terra. Pode ser até um resistor de valor alto, por exemplo, 10 kΩ, de forma que, quando eu feche, ele esteja efetivamente com 5 volts aqui, e quando eu abra, ele fique com 0 volts, porque agora o zero aqui do terra está sendo passado para a entrada do microcontrolador. Esse pedaço de fio agora, ele não está mais flutuando, como a gente chama em eletrônica. Ele está agora, né, ancorado aqui no terra, ele está realmente com a tensão de 0 volts. Então esse resistor aqui, ele é fundamental quando você for conectar um botão ou qualquer sensor que tenha apenas 2 fios no microcontrolador, qualquer sensor digital que eu digo, né? Por exemplo, esse sensor de inclinação, porque aqui tem os sensores analógicos, como eu falei antes. A maioria são analógicos, mas os interruptores, as chaves, né? Tudo isso tem que ter um resistor de pull-up. Ah, sim. Como é que chama? Como é o nome desse resistor aqui? O resistor que vai para o terra, a gente chama ele de resistor de pull-down, certo? Resistor de pull-down. Eita, apaguei o errado. E o inverso, tá? Se eu pego o resistor e coloco aqui para o VCC, deixa eu botar aqui o VCC aqui em cima, e ao invés de 5 volts, se eu botar aqui o terra, ou 0 volts, esse resistor agora ele chama de pull up, certo? Então esse é um resistor de pull up, ou seja, quando a chave está fechada, o terra, né, o 0 volts, passa para o microcontrolador, e quando a chave está aberta, os 5 volts é que passa para o microcontrolador, através do resistor de pull-up. Então, é a lógica inversa dessa, né? Esse aqui, chave fechada, o nível lógico 1 vai para o microcontrolador. Esse aqui é o inverso, chave fechada, o nível lógico 0 é que vai para o microcontrolador, ok? Então, se tiver resistor de pull-up, quer dizer que a lógica é inversa do que a gente costuma pensar, né? Que quando aperta o botão vai para o nível lógico 1. Bom, vocês entenderam. O inverso quer dizer que quando aperta o botão vai para o nível lógico 0. Ok? Então, esse é o resistor de pull-down e esse é o resistor de pull-up, tá? O Arduino ainda traz aí um benefício adicional de já ter resistores de pull-up internos dentro do próprio Arduino, ou seja, você não precisa colocar esse resistor de pull-up externo. De pull-down não, se for pull-down você vai ter que botar, porque dentro do Arduino não tem não. Mas o de pull-up ele tem. Vamos ver como fazer para configurar isso, tá? Vamos começar com esse sensor que é mais simples aqui, tá? Esse aqui ele já dá o 0 e 1 certinho, não precisa de resistor de pull-up nem de pull-down. Vamos apagar isso aqui tudo. Vou começar do zero, tá? Não vou aproveitar nada. Às vezes eu gosto de refazer tudo do zero, que é para vocês ir pegando a estrutura, né? Porque se eu já pego pronto, eu acabo que não aprendo bem a estrutura da coisa, né? Vou ligar aqui vou criar os defines. Define LED como sendo o pino 2, né? Na verdade, o número 2. Toda vez que eu escrever a palavra LED, ele vai ser substituído pelo número 2. Define. Eu gosto de repetir as coisas e deixar bem claro, porque muita gente acha que assim, quando eu boto LED 2, quer dizer que é o pino 2 do microcontrolador.
E não necessariamente. Qualquer lugar do programa que eu escrever o nome LED, ele vai substituir pelo número 2. É um replace, é só substituição de termos, tá entendendo? Isso é uma diretiva do compilador. Define agora sensor. Eu vou usar o mesmo nome que ele usa, PIR, certo? Que é sensor infravermelho de proximidade. Que sim, substitui pelo número 7. Então, primeiro passo, os pin modes. Pin mode, né? Então, o LED, ele é um output, é uma saída, e hoje vamos aprender as entradas, né? Então, o PIR, desculpe, tá com o caps lock ligado, vai ser um input, tá? E aqui não tem essa questão de pull-up, tá? No loop, o que é que a gente vai fazer? Vamos ler o nível lógico do sensor. Para isso temos esse comando agora, digital read, né? Em inglês read é ler, né? Para escrever é digital write, para ler digital read, e aqui eu boto o pino, né? Eu boto o 7, que é o número do pino do Arduino, então eu já boto aqui PIR, que ele já vai entender que é o 7, né? O pino 7. Isso aqui ele vai retornar 0 ou 1, tá? Se o nível lógico aqui for 0 na entrada, ele retorna 0, se for 1, retorna 1, tá bom? E aí eu posso aqui usar um if, né? Vocês já viram lá em programação, if. Se isso aqui for 0, melhor, se isso for 1, ele vai executar isso aqui. Se isso for 0, ele vai executar o que está aqui dentro dessa outra chave, tá? É o if else. Então, se isso for nível lógico 1, vamos dizer que eu queira acender o LED. O LED aqui está na lógica invertida. Porque quando eu boto... Bom, eu já expliquei isso, não foi? Ah, não expliquei não. Eu dei uma pausa aqui na gravação para ver onde eu tinha parado na explicação, que esse LED não existia antes não, né? Foi que eu dei uma pausa para beber água, no banheiro, as coisas. Aí quando eu voltei, eu disse, deixa eu botar logo o LED, que a gente vai usar um LED, e esqueci de explicar o LED. Eu botei um LED aqui de propósito, na lógica invertida, só para a gente praticar mais, porque a gente tem a ideia de sempre, quando eu boto na saída nível lógico 1, é LED aceso. Mas não, eu posso fazer ao contrário. Eu coloquei aqui um resistor ligado no VCC e do resistor foi para o LED. E o catodo do LED, né, que é a parte negativa, é que foi para o microcontrolador. Quando essa saída for nível lógico 1, ou seja, 5 volts, não vai ter diferença de potencial nesse circuito, por isso não vai ter circulação de corrente e assim o LED não acende. Quando aqui for para nível lógico 0, aí sim vai ter circulação de corrente, porque vai ter diferença de potencial, que um lado vai ser 5, o outro lado vai ser 0, e aí o LED acende. Ou seja, ele é lógica inversa. Inversa em relação ao que vocês estão mais acostumados, né? Então, isso eu já falei lá no display de 7 segmentos também. Então aqui, se eu quero acender o LED quando alguém passar na frente, o que é que eu tenho que botar aqui? Digital write. Eu vou escrever no LED. O que é que eu vou escrever? Se aqui for nível lógico 1, eu quero acender o LED, vou escrever 0 ou low. Tanto faz. Se não, eu quero apagar o LED. Para apagar o LED, eu vou botar LED high. Ok? Vamos fazer aqui um teste. O LED está apagado, porque não tem ninguém passando na frente. Quando alguém passa na frente, o LED deveria acender. Oxente, peraí, por que não está acendendo? Calma, não criemos pânico. Vamos medir aqui a tensão. Eu já parei a simulação ali. Peraí, deixa eu ver aqui. Tensão aqui na saída do microcontrolador, para ver se a programação está correta. Porque tem a programação e tem a eletrônica, né? Está simulando, tem gente na frente, a saída está com 5 volts. Não, peraí, não tem gente se mexendo, né? Então, a entrada aqui está em 0, a saída está em 5. Está correto como deveria ser. Ou seja, quando aqui é nível lógico 0, a saída vai para nível lógico 1, como deveria ser. Agora vamos mexer aqui.
Quando mexe aqui, vai para 0 volts na saída, como deveria ser. Ou seja, mexeu aqui, aqui vai para nível lógico 1. Quando aqui vai para nível lógico 1, aqui vai para nível lógico 0. Então, a parte da programação está ok. E por que o LED não está acendendo? Vamos medir as tensões agora. Era para estar acendendo. Vamos medir aqui as tensões. Vou medir a tensão aqui. 5 volts. Oxe, não fiz nada, ó. Não fiz nada. Só fiz medir a tensão nesse ponto. E agora o LED acende. Ai, que doidice. Deixa eu ver aqui. Parar a simulação. Vou voltar para cá só para... Tá. Agora o LED está acendendo. Bom, pessoal. Eletrônica. É o bugzinho que tem nos softwares, né? Não entendi não. Não sei qual foi o bug não, certo? Mas na hora da prova não vem dizer que é bug de software não. Tem que funcionar. Vamos lá. A menos que você inspecione todo o código e toda com o multímetro, medir as tensões de todos os pontos e constatar mesmo que é erro do software. Mas até lá você tem que provar, né? Então, bom, então é isso. Então é assim que lê e é assim que escreve. Agora eu poderia fazer assim, ó. Se o que eu ler for igual a 0, aí, se isso for verdade, faça isso, tá? Ou seja, nesse caso ele vai inverter toda a lógica. Ou seja, toda vez que o sensor for 0, a saída vai para 0 e o LED acende com 0, né? Então vamos testar aqui. Lógica inversa agora. Ó, mexi aqui, o LED apagou. Mexi aqui, o LED apagou, tá vendo? Tá, lógica inversa. Eu também poderia fazer isso assim, ó. Leio a entrada digital e inverto ela. Também funciona. Ou seja, na hora que alguém anda na frente, o LED apaga, tá vendo? Ou seja, se a entrada estiver em 0, ele inverte e vai para nível lógico 1 e, no caso, aciona o LED, né? Isso aqui aciona o LED. Acende. E aqui apaga o LED. Tá? Tem essas duas formas aqui de inverter a lógica, né? Eu posso botar uma exclamação, posso botar testar se isso é igual a 0, ao invés de testar se isso é igual a 1. Porque do jeito que está aqui é a mesma coisa. Isso e isso são sinônimos, né? Testar o sensor apenas e aí ele vai retornar 0 ou 1 é a mesma coisa de fazer isso. Testar o sensor e verificar se ele é 1, tá? Dá na mesma, não tem diferença nenhuma, tá bom? Bom, isso é a parte da programação que é similar lá ao que a gente já viu, tá? Vamos para o próximo. E o próximo, no caso, é usar botões, tá? Vamos apagar isso. Eu quero fazer agora uma lógica com botões. Vou botar aqui um botão. Esse botãozinho aqui, ele tem 4 fios, tá bom? Deixa eu ver aqui se ele funciona aqui no ohmímetro, só para você ver como ele funciona, tá? Eu vou ligar daqui para cá primeiro, ligar aqui para medir resistência, e a gente vai ver o seguinte. A resistência está infinita, e quando aperto, a resistência vai para 0, tá vendo? Aí você pode perguntar, e os outros dois fios? Os outros dois fios fazem a mesma coisa, certo? Isso aqui é um botão duplo. Vou botar aqui de cabeça para baixo, só para facilitar. Vai ficar meio esquisito, mas só para mostrar aqui que peraí. Por
que a resistência, quando eu liguei os dois, a resistência ficou em 0. Apertou, foi para 0. Tirou o dedo, foi para mega. Deixa eu ligar agora nos outros dois terminais. Nesse terminal e nesse outro terminal. Tá infinita, quando aperta vai para 0. Olha, eu não sei porque quando eu botei o outro multímetro aqui embaixo ele deu um tilt não, tá? Mas aqui a gente vê que o comportamento é igual, tá? Nesses dois pinos de cima, aqui, nesses dois de cima e nesses dois de baixo, né? Ou seja, o 1B e 2B é uma chave e 1A e 2A é outra chave, tá certo? Então aqui são duas chaves em paralelo. É como se fosse isso aqui. Dá um Ctrl C, Ctrl V aqui. É como se fosse uma chave e outra chave. Uma chave dupla, que quando aperto no botão, as duas ao mesmo tempo fecha, e quando eu tiro o dedo do botão, as duas ao mesmo tempo abre, certo? Então vou ligar daqui para cá, tá? Eu posso botar aqui o botão, ou botar aqui, né? E aí, vamos ver aqui o circuito. Eu vou testar aqui um botão com resistor de pull down e outro botão com resistor de pull up. Então o resistor de pull down, um lado vai para VCC e o outro tem um resistor por terra. Então vamos lá. De um lado ele vai aqui para VCC e do outro lado ele vai ter um resistor por terra. Vamos colocar aqui resistor. Aqui. É isso. Então deixa eu botar em pausa para atender. Vamos continuar, desculpa aí. Tem que atender o telefone. O que é que eu ia fazer? Sim. Aí tem um resistor para o terra, não é isso? Aqui, esse resistor de pull down. E agora o fio que vai para o microcontrolador. Vou pegar aqui um fiozinho que vai aqui. Vou ligar no pino 12. Tá? E o pino 13, internamente, ele tem um resistor para esse LED. Aí eu não quero misturar as coisas, tá? Esse resistor de pull down pode ser de quase qualquer valor, certo? Se ele for muito pequeno, o que vai acontecer é que a corrente, ao fechar a chave, vai ser muito alta. No caso, não vamos exagerar, vamos estar aqui 10 ohms. Dá uma corrente aqui de 500 miliamperes, né? Meio ampere. Então, dependendo de quem está fornecendo essa tensão, se for um regulador de tensão, ele não suporta, né? Suportar essa corrente tão alta e acaba queimando, né? Aqui quem está suprindo essa corrente. E também esse resistor teria que ser maior, teria que ter uma potência grande. Veja a potência dele aqui, 2,5 watts, marcando aqui no Fostel. À medida que eu vou aumentando a resistência, a corrente vai diminuindo. Veja que isso não influencia na tensão de saída. Aqui continua 5 volts. Então, se eu boto um resistor de 10 ohms, ou 100 ohms, ou 1K, naquele ponto aqui, ó, que vai para o microcontrolador, ele continua com a mesma tensão, tá? De 5 volts, tá bom? E aí eu posso ir aumentando, para ir diminuindo essa corrente, de forma que economize bateria. Porque se isso for alimentado por um sistema com pilhas e baterias, quanto menor a corrente aqui, melhor, né? Menos vai consumir. Agora tem um limite. Qual é o limite? O limite é que essa corrente não pode estar na mesma ordem de grandeza dessa corrente que entra para o microcontrolador, que a gente considera zero aqui nessas simulações, mas que na verdade não é bem zero. Se eu olhar aqui, aqui, né? A gente vai ver que tem 1 microampere nos pinos de entrada, tá bom? 1 microampere. Então, se eu boto aqui um resistor de 10 megas ohms, aqui deu meio microampere, né? Ou seja, 500 nanoamperes. Para facilitar, vamos botar aqui 5 mega. E aí deu 1 microampere. Ou seja, se eu boto um resistor de 5 mega ohms aqui, quer dizer que esta corrente aqui é comparável com a corrente que tem que entrar lá para dentro do microcontrolador. Isso cria um divisor de tensão resistivo, né? Não vou entrar em detalhe no modelo interno, mas a tensão no pino de entrada vai cair. Nesse caso aqui, eu acho que ele detectaria mais ou menos meio volt na entrada, e aí ele não teria certeza se
seria nível lógico 0 ou se seria nível lógico 1, tá bom? Então, para garantir que o input funcione de forma rápida, né, e com níveis lógicos bem definidos, é normal a gente botar um resistor não tão alto. O resistor de 10K é bastante utilizado, tá? Eu acho que é um valor bom, tá? Que a corrente fica baixinha, meio miliampere, é uma corrente suficientemente grande para fazer com que a entrada do microcontrolador responda de forma rápida, porque também quando passa de 0 para 1 e de 1 para 0, ele tem um delay, né? E se essa corrente for muito pequenininha aqui, demora mais para responder. Bom, enfim, vamos usar 10K como padrão, tá? O que é que eu estava fazendo? Vamos voltar para cá e botar aqui de novo o resistor 10K. Para acender o LED, se eu quiser acender o LED forte, 330 ohms, 470, mais um K ele também já funciona bem, tá bom? Espera aí, deixa eu botar aqui de outra cor. Já botei laranja como saída, vou botar azul como entradas. E vou botar agora o outro resistor, tá? O outro botão, tá certo? Esse outro botão, ele vai ter um resistor de pull-up, ou seja, é o resistor que vai para VCC e não para a terra. E o outro lado da chave, ele vai para 0 volts. E aqui no pino, no encontro, né, do resistor com a chave, é que ele vai lá pro... Pronto. Então, esse aqui é um resistor de pull down, esse aqui é um resistor de pull up. Significa que quando apertar nesse aqui, vamos botar aqui os multímetros. Vou ligar aqui. Vou ligar de qualquer jeito que vai ser rápido aqui. Esse botão aqui, quando apertar, ele vai para nível lógico 1. Enquanto o outro atua de forma inversa. Quando apertar, ele vai para nível lógico 0. Certo? Então tá funcionando os dois botões. Eu liguei no pino 12 e no pino 5. Vamos lá para a programação agora. Vou chamar aqui. O LED ainda existe no pino 2. Vou substituir aqui. Vou botar BT1 no pino 12 e o botão 2 no pino 5, tá? São duas entradas, né? BT1, BT2. E vê, pessoal, eu sou super a favor de usar o ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial, né, como copiloto, né, para programadores, principalmente os programadores experientes. Agora, eu sou totalmente contra que se use quando a pessoa ainda está nos fundamentos mais básicos, né? Uma coisa é você ser um programador experiente que conhece bem como faz um determinado código, mas para economizar tempo, pede para a inteligência artificial fazer. Ele vai fazer todo o código e o programador vai revisar e ver se tem algum problema, enfim. Agora, para quem não sabe de nada ainda ou está aprendendo, é muito prejudicial você usar o ChatGPT nessas etapas iniciais do aprendizado, tá bom? Então, vamos testar aqui comandos lógica booleana e ou, né? Então, se o botão 1... Eita, tem um tal digital read, né? Digital read. Vamos testar só o botão por enquanto. Se o botão 1 tiver em nível lógico 1, o que é que vai acontecer? Acende o LED. Se ele tiver em nível lógico 0, apaga o LED. Vamos lá, apertei no botão, acendeu o LED, tirei o dedo do botão, apagou o LED, né? Lembrando que esse daqui, ele vai para nível lógico 1 quando aperta o botão. Se eu botasse aqui botão 2, ele ia funcionar de modo invertido, né?
ele iria... Cadê? Não ia fazer nada? Espera aí, é que está inicializando. Acho que foi a internet. Opa, caiu. Vamos de novo. Ih, será que é a minha internet? Eu vou botar em pausa aqui para esperar a internet voltar. Pronto, a internet voltou em poucos segundos. Então aqui é o inverso, né? Porque como nesse botão, enquanto eu não estou pressionado, ele está aqui em nível lógico 0. Não, peraí. Ele está em nível lógico 1, né? Esse aqui é com resistor de pull-up, né? Então esse aqui, sem o dedo apertando o botão, o nível lógico 1 aqui. Se aqui é nível lógico 1, ele acende o LED. Na hora que eu aperto, ele vai para nível lógico 0 e aí ele apaga o LED. Certo? Ou seja, lógica inversa aqui no botão. Tá bom? Então veja que a gente tem aqui 4 possibilidades. A entrada ser normal ou ser invertida e a saída ser normal ou ser invertida, né? Então, quando eu faço essas combinações de entrada com saída, gera 4 possibilidades. Entrada normal, saída normal, entrada invertida, saída normal, entrada normal, saída invertida, entrada invertida e saída invertida, certo? Ok? Vamos fazer aqui só uma lógica de programação. Se o botão 1 for pressionado ou o botão 2 for pressionado, se um ou outro tiver em nível lógico 1, ele acende o LED, tá? Lembrando que esse já vai começar em nível lógico 1, então naturalmente o LED já vai acender. Quando apertar aqui, aí o da esquerda vai estar em 0 e o da direita vai estar em 0. Vai estar 0 ou 0, saída 0. Ok? Agora aqui quando eu tirar o dedo do botão vai ficar 0 ou 1. A saída vai para 1. Para facilitar, deixa eu inverter isso aqui. Pronto, eu vou inverter o botão 2, tá? Então o botão 2 agora, que era lógica inversa, agora ficou lógica direta, porque eu inverti. Então, se a entrada 1 for para nível lógico 1, a saída vai para 1. Se a entrada 2 for para nível lógico 1, a saída foi para 1 também, certo? Se qualquer um dos dois... Eu só tenho um mouse e não vou conseguir apertar os dois ao mesmo tempo, né? E mesmo que eu tivesse 2 mouse, eu acho que não ficaria 2 setas na tela. Ok, pessoal? E minha tela não é touchscreen. Então tá aí uma lógica simples de 2 botões e um LED, tá? Vou passar agora um exercício usando lógica booleana, que vocês viram lá em programação, e entradas digitais com botões. Ah, peraí, calma. Faltou falar de uma coisa, faltou falar do pull-up interno do Arduino, tá? Eu disse aqui que quando for resistor de pull-up, tem a possibilidade desse pull-up estar dentro do microcontrolador, dentro do Arduino. Para isso, basta botar aqui, ó, botão 2, que é o que tem o pull-up, né, que é o resistor que vai para VCC. Ao invés de apenas botar pull-up e input, eu boto input com pull-up. Pronto. E aí agora eu posso apagar esse resistor. É um resistor a menos, tá bom? Veja que vai funcionar da mesma forma. Ó. Então, por padrão, em Arduino, é comum que a gente use esse aqui. A lógica inversa, que é com resistor de pull-up, sendo que o pull-up interno, né? Para você economizar um resistor, tá bom? Beleza? Aqui, ó, de novo funcionando, tá vendo? Eu posso apagar aquele resistor. Vamos agora para o exercício do dia, ok? Pronto, eu dei uma pausazinha para ver de novo os sensores que tem aqui. Vamos usar esse de inclinação, acho que é legal. Já estava apagando aqui os botões anteriores, tá? E a gente vai fazer a seguinte prática. Deixa eu botar aqui o sensor de inclinação. Só para vocês verem aqui, eu vou botar aqui um multímetro. A gente tem também, tá, esses sensores de inclinação lá e são bem baratinhos, para dizer a verdade.
Tá aqui 5 volts. Se o sensor estiver em pé, imagine se eu inclinar ele, ele vai para nível lógico 0, tá? Nível lógico 1, nível lógico 0. Lembrando que ele só está aparecendo aqui 5 volts, porque internamente ele tem um resistor de pull-up, né? Porque veja que ele está ligado aqui o sensor ao terra e do outro lado ao microcontrolador. Se não fosse o resistor de pull-up interno, ele seria impossível de ir para 5 volts, né? Pronto. A gente poderia fazer assim, ó, um sensor de inclinação nesse sentido, outro sensor de inclinação nesse outro sentido. Assim, vocês fazem a ligação, né? É um lado por terra e outro lado direto para o microcontrolador. Aí vocês vão usar também resistor de pull-up, aí vocês escolhem aqui qualquer pino desses para ligar. Tá? Configura ele como entrada com pull-up, tá? Então, vai ter um sensor que vê se ele está em pé ou deitado, e outro que ele vê se está deitado. Deixa eu botar aqui o... Bom, mas não precisa medir com multímetro não, tá? A gente já sabe como funciona. Então, esse aqui, ó, ele vai ver se o objeto está deitado ou inclinado. E esse vê se está em pé ou inclinado. Eu quero o seguinte, eu quero acender o LED se os dois sensores, não sei nem se isso faz lógica na prática, se os dois sensores ao mesmo tempo estiverem na posição inclinado, tá bom? Fica aí esse desafio. Ok? E eu quero também que as duas ligações sejam com pull-up interno, tá? Que é o modo mais comum de ligar botão aí no Arduino, porque economiza resistor. Então é isso, pessoal. Boa prática aí. Até a próxima aula.